Boa tarde, galerinha. Boa tarde. Hoje nós vamos ter aula de geografia, tá bom? Vamos continuar, né, o que nós já estávamos estudando sobre a questão da habitação, né, do Brasil, né? Vimos a questão dos indígenas, da população indígena que diminuiu, que eles estão tentando reconquistar o seu espaço, que existem leis de proteção e assim por diante, ok? Agora na página 13 do seu livro de geografia, nós vamos estar falando sobre a chegada dos africanos, porque vocês sabem, como tem muita fé que saibam disso, né? Que os africanos não chegaram assim de primeira, né? Os portugueses colonizaram, eles utilizavam os indígenas como escravos. Quando eles perceberam que a população, a quantidade estava diminuindo pelos motivos que nós já sabemos quais são eles recorreram a pegar os africanos. Eles não trouxeram de forma pacífica, como eu falei para vocês, certo? Os africanos não vinham por vontade própria, muito pelo contrário, tá bom? E nós vamos estar estudando um pouco sobre isso, certo? Tanto é que no dia 13, se não me engano, é o dia da abolição da escravidão, tá? Vou ter que ser dia 13 mesmo. Enfim. E foi isso que aconteceu, né? Quando eles vieram pra cá, como nós sabemos, existem vários povos africanos, não é somente um, certo? Eles vieram pra cá em grande quantidade, trouxeram, na verdade, né, eles pra cá em grande quantidade, famílias, desfizeram famílias e assim por diante. Quando eles vieram pra cá, os portugueses, eles eram muito malos, assim, sabe? Muito espertos com relação a muitas coisas. Então, eles percebiam que colocando um certo povo misturado, ou seja, vamos supor, aqui é o povo do Leonardo, eles falam uma língua. Ali é o povo do Henrique, eles falam outra língua. E aqui é o povo da Thaísa, eles falam outra língua. O que eles faziam? Eles não deixavam o povo do Leonardo todos juntos, não. Eles deixavam o povo do Leonardo misturado com o povo da Thaísa. Certo? Por quê? Para que eles tivessem dificuldade na comunicação. Porque se são línguas diferentes, obviamente eles não vão conseguir se comunicar de primeira. Eles vão ter muita dificuldade, Rafaela, quanto a isso. Certo? Então, no pensamento dos portugueses, eles fazendo isso iria dificultar rebeliões. Iria dificultar que os africanos entre si conversassem e quisessem organizar, né, alguma revolta contra os portugueses. E também evitava que eles se unissem, né, para ficar contra o povo português. Então eles misturavam os povos para que evitassem justamente essa forma de comunicação. Eles não deixavam eles todos juntos, tá? Já expliquei também sobre as mulheres que ficavam dentro da casa das patroas, digamos assim, né? Que algumas delas serviam até de amas de leite, né? Já falamos também que os homens, eles faziam os trabalhos que eram mais pesados, digamos assim, né? Alguns trabalhavam até mesmo no comércio, na cidade, mas tudo que eles ganhavam, nada ficavam com eles. Tudo que eles ganhavam era dado, né, para os senhores, né, para os donos deles, ok? Que é como realmente se os escravos tivessem donos, tá? Os portugueses eram donos dos escravos naquela época, tá? Porque os africanos, eles eram, os negros, os escravos, eles eram tidos como objeto mesmo, tá? Como se eu fosse comprar um aspirador de pó, se eu compro ele é meu, eu faço dele que bem entendo. Então, eles tinham os africanos naquela época como mercadoria mesmo, ok? Quanto mais o africano, né, quanto mais o escravo fosse mais forte, mais másculo, né, ele valia mais, porque deduzia que ele tinha mais força, que ele iria produzir mais, certo? Então, se era alguém já mais velho, valia menos. Poucas pessoas compravam os mais velhos, né? Por questão de invalidez. Se tinha doença, essas coisas assim, tudo isso era literalmente um comércio, gente. Eles avaliavam tudo isso para poder comprar, né, o seu escravo, tá bom?
Já falei também que eles vieram para cá nos navios negreiros, certo? Em péssimas condições. A viagem era longa mesmo, duravam semanas para poder chegar no destino. Muitos morriam no caminho porque não aguentavam, não tinham água potável para beber, muitos consumiam até mesmo o próprio xixi, porque eles não tinham o que comer, muito menos o que beber dentro da embarcação nesse período de viagem. E ficavam todos amontoados, um em cima do outro, sentados em qualquer lugar, e era isso mesmo, entendeu? O que acontece? O livro de vocês e de algumas séries em diante, eles não falam com tanta riqueza de detalhes o que acontecia. Por quê? Porque é algo pesado, é algo muito tenso tudo que acontecia antigamente. Então, eu vim aprender de fato. A gente sabe que eles sofreram? Sabe, nós sabemos que eles sofreram e foi muito. Mas a gente sabe de fato como foi a vida deles e tudo mais na faculdade. Como eu tive que estudar a história do Brasil e a história de modo geral, a gente teve que estudar especificamente sobre esse ponto. Então, acaba que a gente estuda sobre coisas bizarras, né, que eles passavam e que eles eram sujeitos, submetidos. E muitas das vezes também, algumas novelas, algumas séries que falam sobre a escravidão são para maiores de 18 anos. Por quê? Porque é tudo muito tenso, tudo muito pesado, né? A maneira em que eles eram tratados, né, naquela época, tá? Então aqui no livro, e o que eu passo para vocês é basicamente o que vocês precisam saber nesse momento, tá bom? Vamos lá. De meados do século XVI ao século XIX, aproximadamente 4.400.000 de africanos cruzaram contra sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Gente, 4.400.000 africanos cruzaram o Oceano Pacífico sem a sua vontade. Não estou falando de 4 nem de 400. Estou falando de 4.400.000 africanos. É a população de um estado por aí. Tem estados que têm essa população, tá? Que vieram para cá. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar, de cana-de-açúcar, plantação de café, extração de minério e atividades domésticas, tá bom? Desculpa. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Tanto é que temos, né, o símbolo dessa luta contra a escravidão, temos o Zumbi dos Palmares, que ele é um símbolo, né, um ícone, digamos assim, que eles reverenciam muito ele pelo fato de ele ter lutado contra a escravidão, contra o sofrimento do seu povo. O que eram os quilombos? Eram refúgios. Quilombos eram locais, né, que eram utilizados como refúgios de escravos, de indígenas e também de alguns brancos, tá bom? E também fugiam, tá? Porque não aguentavam os maus tratos, não aguentavam a forma de trabalho, eles não aguentavam, tá? Então os quilombos eram um local onde eles se refugiavam, onde eles se escondiam, tá? E eles ficavam muito bem escondidos mesmo, esses quilombos, para de fato que eles pudessem se esconder. Se fosse num local muito visível, muito tranquilo, os portugueses iriam invadir, iria bater em todo mundo, ou até mesmo matar todo mundo, né? Pelo fato de estar resistindo. Tira o cabelo pelo fato de estar resistindo, de não estar querendo trabalhar para eles, certo? Então esses quilombos, não existia somente um não, tá? Existiam vários quilombos, mas o principal dele foi o Quilombo dos Palmares. E nesse Quilombo dos Palmares tinha um Zumbi, que é o nome do escravo, né? Do negro. E ele foi um ícone, né? Digamos assim, porque ele lutou, ele resistiu muito à escravidão, lutou pelo seu povo, lutou pelos direitos do seu povo com relação à escravidão. Infelizmente, né, ele acabou sendo morto por conta disso, né? E hoje temos até o dia da consciência negra, né? Que temos
foi o dia em que ele morreu, o dia que ele foi morto, que é o dia de conscientizar as pessoas com relação ao respeito e assim por diante. Mas se nós pararmos para observar, respeito é algo que a gente tem que ter independente de qualquer coisa, né? Não é porque a pessoa é negra que eu tenho que respeitar ela, não é porque a pessoa é branca que eu tenho que respeitar. A gente tem que respeitar o ser humano em si. Porque não vai ser uma cor da pele que vai me fazer mais importante que o Henrique, mais importante que a Sofia e assim por diante. E nessa época era assim classificado, tinha muito essa classificação, né, com relação à cor da pele, tá? Então, os negros até hoje eles vêm lutando muito contra essa questão do preconceito, né? Porque nós sabemos, vocês, por mais crianças que vocês ainda sejam, né, não sejam adultos, adolescentes, vocês sabem que existe sim essa questão de preconceito racial, né? Que é aquele preconceito que fazemos por conta da cor da pele da pessoa, tá? Vamos lá. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Acabei de falar, né? Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil em 1888. Pelo contrário, muitos existem ainda hoje como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas como agricultura, comércio e turismo. Aqui no DF tem um quilombo, eu só não sei exatamente onde fica, mas aqui tem, que até já fizeram uma reportagem e tudo mais. Então esses quilombos não acabaram, a escravidão acabou, vamos destruir esse quilombo. Não, os quilombos permaneceram, porque os quilombos são os quilombolas, né? São essa denominação que as pessoas têm quando vivem no quilombo. Então essas pessoas que estão dentro desses quilombos, elas tinham a sua cultura, o seu modo de viver, tinham as suas crenças, era um grupo, né? E eles ainda permanecem, né? Muitos quilombos ainda permanecem, justamente com o intuito de permanecer a cultura, permanecer a crença, permanecer, né? Tudo aquilo que veio dos seus antepassados, tá bom? Próxima página, por favor. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Nós sabemos que a cultura brasileira, ela é um misto de várias culturas, né? Tem um pouco da portuguesa, tem da africana, tem da indígena, tem francesa, tem italiana. Então, a nossa cultura brasileira é uma cultura que tem, como é que eu posso falar? Que tem um pouquinho de cada. Por quê? Porque o nosso país, ele abrigou diversas pessoas de diversos países, né? Porque são dos imigrantes. Primeiro foram os indígenas, depois vieram os portugueses, depois os africanos, depois vieram os imigrantes de diversos lugares para trabalhar. Então isso, cada pessoa que veio com uma coisa contribuiu para a cultura brasileira de um jeito, tá bom? Mas a principal, a que mais contribuiu foi a cultura africana, tá? Vamos lá. Não, como aqui foi dito, né? Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Temos a dança, a roda de samba, que é um patrimônio cultural do povo brasileiro. Foi desenvolvida com base na cultura musical legalizada por africanos no Brasil e seus descendentes. Religião. As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira, desde que os primeiros africanos escravizados desembarcaram no país. Do sincretismo. Esse sincretismo é uma mistura de religiões, tá? De crenças entre os diferentes povos africanos que aqui chegaram, inclusive com a cultura dos indígenas e dos portugueses. Muitas religiões surgiram, como o candomblé, o batuque e a umbanda. Isso são religiões, tá? Eu sei que tem muitas religiões que não concordam, que falam que é errado e tudo mais. Mas é questão do respeito, né? Nós temos uma variedade de religiões, temos diversas religiões. Cada um tem a sua crença, cada um acredita em uma coisa, né? De acordo com o que a sua família passa e assim por diante. Então essa questão de religião,
eu não gosto de entrar, de comentar sobre, porque cada um tem a sua crença, cada um tem os seus princípios, tá bom? Culinária. Diversos pratos regionais como o acarajé, a pamonha, o feijão preto em todo o país, entre outros, são produtos de influência africana sobre a culinária brasileira. Próxima página. Música. Gêneros musicais como o samba e o maracatu, assim como diversos instrumentos musicais brasileiros, têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e de seus descendentes, tá bom? Essa aí é uma música, digamos, que tem falando sobre os africanos. Eu não vou falar, não vou ler não, tá bom? Elementos linguísticos. A língua portuguesa tem influência da língua indígena e também da língua africana. Diversas palavras que utilizamos no dia a dia foram trazidas pelos povos africanos para o Brasil, como dengo, neném, quitanda, samba, moleque, entre tantas outras coisas, tá? Aqui embaixo temos alguns exemplos, né? De animais, de alimentos, entre outros, que vieram, né, da descendência africana, tá bom? Vamos lá! Na próxima página, nós temos uma atividade já, tá bom? Sobre o que a gente acabou de fazer, de estudar. Façam pra mim somente a página 16, tá bom? A página 17 e 18 é dever de casa. Façam aí a página 16, leiam, respondam com atenção, tá bom? Página 16, bora galera! Responder a página 16, leiam com atenção, tudo que eu expliquei tem nessas questões, tá? Para vocês responderem, ok? Então eu vou dar aí uns 10 minutinhos, aí vocês dão pausa aí agora, porque daqui a pouco eu venho com a correção. Vamos lá, galerinha, para correção. Para quem fez, né? Só copiar e corrigir, né? Vamos lá. Na número 1, ele pede para você julgar os itens, né? Colocar V se for verdadeiro e F se for falso, de acordo com o que a gente estudou, tá bom? Letra A, meu bem, arruma, senão você não vai conseguir me enxergar, vai machucar seus olhos e você vai ter acabar machucando seu pescoço. Você tá ficando assim para conseguir me enxergar, tá bom? Os africanos chegaram ao Brasil entre os séculos 16 e 18, capturados e escravizados? Não. Por que não, gente? Sim. Por que não? Me falem aí por quê. Porque aqui diz, em meados do texto do século 16 ao século 19. O 18 não está entre esses dois? Sim. Então sim, é verdadeiro. Os africanos eram obrigados a trabalhar como escravos nas plantações de cana-de-açúcar, lavouras de café, extração de minério e atividades domésticas? Sim. Sim, literalmente obrigados mesmo. Letra C. Os povos africanos aceitaram a escravidão sem resistência? Não. Muito pelo contrário, eles resistiram até No final. quilombos. Eram locais onde os povos africanos buscavam abrigo e liberdade? Sim. Isso mesmo. Na número 2, pergunta as contribuições, né, dos africanos para a cultura brasileira. Tá na página anterior, gente, que foi o quê? Que foi a dança, A religião, a culinária, a música e elementos linguísticos. culinária, música E elementos linguísticos. e o quê? Elementos Ah. linguísticos. E elementos linguísticos. Beleza? Então a dança, a religião, a culinária, músicas e elementos linguísticos foram as contribuições que os africanos tiveram na cultura brasileira, ok?
Na número 3, temos aí um selo, né, que homenageia os quilombos do país, tá? Então, nesse selo, aqueles que botam muito em carta, né, que eles botam em cartas e selos. Nesse selo tem exemplos de como eram os quilombos. Nós temos 3 minutinhos. Tá. Nós temos o local, temos o ano que foi feito, né? Temos embaixo a legenda simbolizando, né, o que é, ok? Qual é o local que está sendo representado no selo? Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Isso mesmo, Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Parque Memorial Quilombo de quem? Dos Palmares. Dos Palmares. Na letra B, ele pergunta qual é a localização, gente? Bolsonaro, S.G. Jesus. Gente, localização. Localização é o lugar no mapa. Cidade, lugar que se encontra, tá no final, ó, vírgula. União dos Palmares, lá em Alagoas. União dos Palmares. Localização, lá em Alagoas, ok? E na letra C ele pergunta o ano em que o Correio lançou esse selo. Qual é o ano? 2012, beleza, gente? Corrijam aí, por favor, tá? E façam a página 17 e 18 em casa, ok? Beleza? Beijinho, até a próxima aula.